podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Sinto que lá vem história, esse podcast, videocast tão querido nosso do Laboratório Inteligência de Vida, que traz debates e conversas importantes que a gente entende que são importantes para a educação, para as famílias, para as escolas, e a gente tenta abrir essa roda para que a conversa seja o mais interessante possível e acolhedora para todo mundo. Tô aqui com a minha companheira, parceira Joana London, e eu sou Renata Shida. Bom, gente, o tema de hoje é um tema presente em qualquer ambiente. A gente até estava brincando, né, Rê? Acho que independente de que relação é essa, os conflitos estão sempre postos, né? E isso também acontece com a gente, né, Rê? Apesar da gente ter uma parceria muito bonita, e eu acho que não é apesar, né? Por a gente ter uma parceria muito bonita, a gente também tem conflito, né? Ou seja, quem vê a gente aqui mal sabe o que acontece nos bastidores. O que está por trás desses roteiros. Mas a intimidade, a convivência, né? A intimidade faz com que a gente também apareça coisas que muitas vezes a gente também não quer, e tropeços que a gente também dá, né? A pessoa conhece mais a gente do que quase ninguém. Eu falo que quem descobre que eu tô de TPM é sempre a Joana e o meu marido. As primeiras pessoas que descobrem que eu tô de TPM. E acho que são mais atravessadas pela TPM também. Mas tem uma questão, é que assim, a gente, por ser adulta e analisada, a gente consegue dar esses contornos, né? A gente consegue transformar esses conflitos em caminhos possíveis e que sejam interessantes para as duas. Mas quando a gente fala dos conflitos na infância, na adolescência, muitas vezes eles vão precisar de mediação. Então, para a gente falar desses conflitos com crianças e adolescentes e um pouquinho, e que transborda aí por aí para os adultos também, a gente trouxe uma pessoa muito especial, né, Jo? Essa pessoa a gente já está namorando este convite há muito tempo, porque é uma parceira de longa data, mas ainda não tinha vindo aqui, então é uma novidade no videocast. Mas a gente achou esse tema, assim, foi bom que demorou, porque eu acho que esse é o tema para trazer ela, até porque se a gente quer falar de conflito também dentro da família, nada como uma pessoa que é mãe de 4 filhos, né? E assim, a gente estava falando sobre coragem, ou sobre risco, ou sobre o que é essa energia que rolou nessa casa pra gente ter 4 filhos hoje, né? Uma raridade. Então a gente tá aqui com a Lua Barros, mãe do João, de 17 anos, Irene, de 13, Tereza, de 11 e Joaquim, de 8. Então, assim, uma diversidade de idades e conflitos que devem rolar nessa casa que a gente vai querer saber mais. Mas a Lua também é especialista em parentalidade e inteligência relacional. A gente vai querer saber mais sobre isso. E a gente tá muito feliz com a sua presença. Obrigada. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma fã e uma entusiasta do trabalho que a Liv faz, e eu tô animada para essa conversa. Eba! E para começar, Lu, a gente sempre faz uma pergunta pros nossos convidados e convidadas, que como a gente vai falar de infância e adolescência, nada melhor do que a gente resgatar a nossa infância, a nossa adolescência. Então a gente quer saber um pouco como você era quando você era pequena, na família, na escola. Quem era a Lu? Meu apelido era Fera Radical. Opa! Gente, eu já adorei isso. Lembra da Malu Mader? Chegando de moto na novela? Pois é, era eu. Eu sou a filha mais velha de uma mãe que foi mãe muito jovem, de uma mãe que estava sempre cercada por muitas amigas e seus respectivos filhos. Uma mãe da comunicação, um avô da comunicação, então sempre foi uma menina faladeira, que agitava as coisas e que brigava com os meninos e que queria ser muito boa no espiribol na hora do recreio. Uma menina que gostava muito de escrever. Eu nunca fui aquela aluna CDF, excelente, não era isso, mas eu era muito safa, entendeu? Então, eu ia lá, conversava com o professor, jogava um somebody love, pedia meio ponto, sabe assim? Eu era essa pessoa desenrolada, digamos assim. E na adolescência, muito cercada de amigos
meninos que me cuidaram profundamente. Eu sempre que eu falo sobre isso, eu falo pouco, na verdade, porque eu acho que eu tive muita sorte de estar cercada por esses amigos mais velhos, meninos, que eram, tipo, meus guarda-costas, assim, meus seguranças, meus amigos, meus parceiros, que a gente estava nas farras juntos e eu me senti. Eu atravessei a adolescência de um lugar muito seguro. E eu acho que isso me constitui de um jeito que eu não sei nem o tamanho, sabe? Mas era isso, assim, uma menina que tinha voz. E Lua, quando você se lembra, assim, dessa sua experiência e até desses guarda-costas que você traz, você em relação aos conflitos, assim, você consegue resgatar como é que era isso, assim? Porque você tá falando de uma menina que tinha voz num tempo onde muito diferente do tempo de hoje, né? Que eu Sim. acho que a gente tá potencializando a voz das meninas, feminina de uma maneira geral, mas especialmente das meninas, né? Como é que é isso? Tipo, em outro tempo, né? Assim, como é que essas pessoas, elas te defendiam, mas você podia se colocar ou alguém precisava se colocar por você, assim? Como é que Não, tava? gente. Eu nunca fui essa pessoa que, evitei conflito. Eu era briguenta, assim. Eu era da confusão. Era pra brigar, eu ia brigar, sabe? Eu ia falar e eu ia me colocar. E na adolescência, nas minhas relações, tinha uma briga entre meninas, assim. Eu lembro das disputas e por causa de namorado, de paquera, de ficante Uhum. e algumas coisas que se tensionavam. Mas eu era a que ia para o conflito, assim, qual é? Vamos resolver isso aqui, sabe? E eu me sentia muito amparada, né? Esses amigos e amigas também estavam sempre ali comigo. Eu, depois de Fera Radical, já na vida adulta, eu tenho uma amiga que me apelidou de um jeito que eu adoro também, que ela diz: eu sou a cangaceira do afeto. Então eu tenho uma Lindo. peixeira, entendeu? Na minha cintura, e eu vou para o conflito com muita tranquilidade, porque eu não vou para o conflito para ganhar. Uhum. Eu vou para o conflito para tentar que fique todo mundo bem. E eu acho que isso vem desde lá de trás, assim, a briga não era para que eu ganhasse, para que eu tivesse certa, a briga era para que todo mundo ficasse bem. Vamos ficar de bem? Então eu era meio essa pessoa que ia lá e intermediava as questões, mas eu estava lá no front, sabe? Ter essa perspectiva fez com que hoje você, ao longo do tempo, né, não é hoje que você é especialista em parentalidade, né, mas que você foi construindo isso te deu essa base. E já para complementar a pergunta, porque acho que tem quem tá nos ouvindo, às vezes pode não entender um pouco a tua profissão, né, o que que você faz. Explica um pouquinho pra gente o que que significa isso, assim, né, o que que seria ser essa especialista em parentalidade? Eu respondendo a sua primeira pergunta, acho que sim, eu acho que e é muito bonito pensar nisso, né, assim, a nossa história ela vai contando sobre o lugar que a gente está ocupando, né, Aham. muito bonito da gente pensar nisso. Então tô falando aqui com vocês e tô pensando: "Cara, eu acho que eu sempre agi no mundo da forma como eu ajo hoje, só que eu direcionei o meu fazer, né, essa menina que fala muito bem, que tem voz, essa menina que media conflitos, essa menina que não tem medo da briga, mas que está disponível para o diálogo, eu direcionei isso para as questões familiares, para as questões relacionais dentro das famílias. E por que que eu fui fazer isso? Eu fui fazer isso porque eu me vi grávida do meu quarto filho, sem a menor condição de ter mais um filho, assim, de eu olhar e dizer assim: "Cara, não cabe, não dá. Por que que eu fui fazer isso?", sabe? E eu passei um tempo até, acolher aquela situação dentro de mim. E quando eu acolhi, eu fiz um pacto comigo e com o Joaquim, que é meu quarto filho, assim: "Cara, vai precisar ser bom, porque tá ruim. E se ficar pior, eu vou enlouquecer". E aí eu começo a estudar o que são as famílias, o que são as crianças. E eu já tinha um filho de 8 para 9 anos, né, João já estava grande, assim, já tinha atravessado essa primeira infância, primeiríssima Uhum. infância, já tinha Irene e Teresa. E eu me vi completamente perdida. Eu disse: "Gente, não é possível, tem que ter algum tipo de orientação, algum tipo de conversa sobre como é que a gente faz para fazer isso aqui não ser tão enlouquecedor, não ser". Eu me sentia muito desfeita de qualquer
barreira, de qualquer limite. Eu sentia que as crianças me atravessavam e eu estava muito esgotada disso, daquele jeito que eu estava maternando. Então eu vou olhar para o que é essa maternidade. Primeiro, muito focada no comportamento das crianças, querendo consertar o comportamento das crianças, querendo que as crianças me obedecessem. E esse foi meu ponto de partida para entender que existe algo muito maior do que isso, né? Que essas relações, elas são muito profundas, elas são muito complexas, elas vão contar sobre coisas que a gente não está olhando, elas vão contar sobre a sociedade, elas vão contar sobre questões de gênero. Então, eu faço desde então mergulhos muito profundos, assim, nesses estudos, e estou agora cursando psicologia, porque todas as minhas formações nessa área foram formações livres, né? Fui estudar tudo que aparecia na minha frente, né? Para validar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim e para transformar aquilo num trabalho. E hoje é isso, assim, hoje eu fundei uma pós-graduação na Rede Amparo, que é a minha iniciativa junto com o Pedro, meu companheiro, que é uma pós-graduação que ela é reconhecida pelo MEC, toda EAD, Legal. e que ela faz esse convite para a gente entender o cuidado como algo coletivo. Então, eu sinto que nesses 8 anos que eu trabalho com parentalidade, eu evoluí muito o meu olhar de uma coisa que era a criança, para pensar a mãe, depois a família, e hoje é a família na sociedade. E aí eu fiquei pensando assim, né? Ser especialista em parentalidade é ser especialista em conflito, né? Totalmente. É quase que um sinônimo, assim, né? E aí eu queria que você explorasse um pouco mais essas dimensões, assim, que você falou, né? Então, como que acontecem esses conflitos dentro da sua casa? E como é que isso foi evoluindo, assim, ao longo desse seu processo também, né? Porque você falou dessa coisa de eu educar para eu ter razão. E aí, o que é essa educação hoje, né? Como é que isso tá posto quando você se vê diante desses conflitos entre seus filhos, entre vocês dois, entre vocês e as crianças, né? Tipo, como é que essa dinâmica acontece nessas múltiplas dimensões que você colocou? Quando, lá no princípio, né, quando eu queria a obediência das crianças, e eu queria ter razão, e eu queria ser ouvida a qualquer custo, tinha uma coisa que eu não entendia ainda, que eu vim entender depois, que era, essas crianças, elas precisam performar o que eu entendo ou o que eu aprendi que é o correto de uma criança performar. Então, a obediência cega, né? Isso é uma medida de sucesso para uma mãe. E eu acho que perseguir isso é muito cansativo para todo mundo, porque a gente vai se desfazendo das nossas humanidades. Então, acho que a principal coisa que mudou, e o meu olhar a respeito disso, né, de sair de uma performance tanto materna quanto infantil, né, a performance da mãe que consegue controlar esses filhos e a performance do filho que responde a esse comando da mãe, isso se deu por uma. Eu precisei me humanizar, porque com 4 filhos, eu não tinha outra alternativa. Porque ficar tangenciando todos os conflitos para que eles não acontecessem, era exaustivo no final do dia. Então, dizer, gente, isso aqui não é isso, ainda não é isso, sabe? Eu posso dar um comando e ser muito gentil aqui nesse comando, sem estar gritando com essa criança, mas isso, na verdade, é uma manipulação. Eu não estou ouvindo o que essa criança está me dizendo. E aí, o que eu preciso? Para ouvir, o que eu preciso? Eu preciso me desfazer de um ego, né, onde eu tenho a razão, onde eu sou a detentora do conhecimento, e eu preciso fazer com que essa criança entenda que eu estou ali disponível para uma conversa, sim, até certo ponto, porque eu sigo sendo adulta. Mas ser adulta não me tira do jogo da conversa com ela. E eu não posso achar que qualquer tentativa de conversa dessa criança é uma tentativa de me manipular para fazer o que ela quer. Então foi um processo de amadurecimento, sabe? De autoconhecimento, porque eu tinha medo de deixar as crianças regularem. Eu lembro de uma coisa, mãe há 17 anos, eu sou mãe pré-Instagram. Né? Uma coisa Maravilhoso, rara, né? um exemplar raro aqui. Eu sou mãe pré-Instagram e eu acho que isso foi tão importante para mim, assim, muito importante para minha vida. E aí, João é o resultado de tudo que
pouco tempo depois, passou a ser considerado muito equivocado. Então, João nasceu de uma cesárea eletiva, João mamou só 3 meses, João tinha um quarto dele todo decorado, João nunca dormiu na minha cama. Eu tinha pânico, morria de medo de botar o bebê na cama. Por quê? Porque ele ia ficar mal acostumado. Apegado demais. Então, eu fiz tudo que era contra o manual dessa mãe, que é uma mãe que tá ali num processo de apego, né? E aí eu dizia, bom, mas se eu fiz tudo errado, era pro meu filho, né, não ser nada disso que ele é, porque a gente faz essas coisas querendo esse tipo de resultado, né? Querendo um determinado tipo de resultado. E não aconteceu, não era isso. João era quem ele era, e apesar da mãe que ele teve, dessa mãe que colocou uns limites, principalmente limites corporais, assim, sabe? Porque eu tinha muito medo. E aí eu disse, cara, mas olha só, deu certo, né? Deu tudo certo. Então quer dizer que perseguir certas coisas por perseguir, né? Porque eu quero um determinado tipo de resultado final, não faz tanto sentido. O que é que compõe essa relação aqui, para além desses mandatórios que estão aí nos manuais da parentalidade? Esse negócio de 4 filhos, você ter 3 irmãos, né? É muito cansativo. Então é óbvio que às vezes você vai acordar e você vai ficar brava porque sua irmã, no caso das minhas 2 filhas, uma pegou a blusa da outra sem pedir, né? E assim, cara, vamos respirar, porque isso faz parte. Não é porque eu sou uma especialista em parentalidade que essas coisas elas não vão acontecer. Muito pelo contrário, é justamente porque eu sou um especialista em parentalidade que eu olho para isso e digo, isso faz parte. Né? Isso não tem como estar à parte da relação delas, porque elas são pessoas. São minhas filhas, mas são pessoas vivendo seus conflitos. E são quem são, apesar de mim, né? Elas não são uma tela em branco que eu pinto e moldo. Elas são gente da hora que nasce. Mas, Lu, aí pensando nas experiências assim mais específicas e concretas do conflito, você tá falando de expectativa, né? O como uma mãe se comporta, performa, ou como o filho performa. E a gente também pensa, acho que também tem uma expectativa quando a gente tem irmãos, né? Tem filhos ali, mais de um filho, de como um filho vai tratar o outro, né? Então, qual a expectativa que a gente tem do filho mais velho em relação ao filho mais novo, né? A gente vê muito assim, a mãe tá grávida e já fica assim: olha, você já ama essa criança, né? Você já ama seu irmãozinho. E acho que muitas vezes não cabe isso, né, pra criança, porque a gente já espera que o irmão ame o outro irmão, os irmãos sejam amigos e o filho mais velho saiba cuidar do mais novo. Então eu queria saber pra você como foi isso, né? Cada chegada ali, se teve essa expectativa, né, de já esse amor acontecer logo de cara. A gente tem um ideal de família que ele está muito amparado nos preceitos cristãos, né? Assim, desse amor fraterno, dessa família que aumenta e que é só amor, né? O amor entre irmãos. Você tem filhos e você fantasia que eles vão ser muito amigos, que eles vão vai poder contar com o outro, e quando você morrer, e quando você estiver velha. Então, essas projeções, elas acontecem. E a gente precisa cuidar dessas projeções. Porque a chegada de um irmão representa a divisão, né? Todos os recursos vão diminuir ali, num momento. O tempo vai diminuir, a grana vai diminuir, o amor vai diminuir, a presença vai diminuir, o espaço vai diminuir. E a gente tenta romantizar isso, dizendo, não, de jeito nenhum, né? O amor multiplica, a gente dá conta. E essas coisas, sim, podem acontecer. Mas para quem está recebendo o irmão, para esse irmão, né, o primogênito, é isso que acontece, assim, é uma divisão. E aí dividir é muito difícil. Todos nós temos nossas dificuldades quando a gente vai pensar em divisão, né? E a gente não consegue dar espaço para isso porque a gente moraliza. Não, você não pode sentir isso pelo seu irmão, você não pode sentir raiva, você não pode sentir ciúme. Ou toma aqui, você tá com ciúme, então toma aqui isso aqui para você. Quem for visitar o bebê, por favor, traga um presente para o irmãozinho. Um prêmio de consolação, né, exatamente. E essas isso são artifícios, né? Não é sobre certo e errado, mas é sobre isso. Assim, a gente tem a dimensão de que há um sofrimento ali, né? E a gente precisa dar espaço para esse sofrimento, sabe? A gente precisa dar espaço, a gente precisa dar voz. Porque
o irmão mais velho não precisa cuidar, não precisa amar, não precisa ser legal, não precisa, cara. Se a gente ficar nessa expectativa do que o outro precisa ser, essa relação vai tensionar. Uhum. E aí, se tensiona, a gente não dá espaço para as emoções que fazem parte, sabe? Eu lembro nitidamente dessa cena, assim, minha segunda filha tinha nascido. Primeiro, eu tive uma segunda filha porque eu quis ter uma segunda filha, sabe? Assim, em momento nenhum passou pela minha cabeça, eu vou dar um irmão. Vou dar uma irmã pro meu mais velho, assim, não era sobre ele. Eu queria muito aquela experiência de novo para mim, era meio egoísta até, sabe? Assim, eu quero engravidar de novo, eu quero ter neném de novo, eu quero um bebezinho de novo para mim. Então eu acho que isso já me colocou num lugar que eu baixei um pouco as expectativas em relação ao meu filho mais velho, mas nem tanto, porque as expectativas não tem isso, né? Não tem isso de não ter expectativa, a gente tem expectativa. E aí eu lembro nitidamente de uma cena que era hora do almoço, Irene estudava tarde, João estudava tarde, e estava ali naquela hora do almoço, eu estava com uma funcionária em casa me ajudando e eu tinha sentado para dar de mamar. E eles estavam na cozinha, ela estava dando almoço para ele tinha 4 anos. E aí eu comecei a ouvir que ele estava chorando, reclamando, e aí eu com a bebê no peito, e aí eu, caramba, João, que foi? Para de reclamar, cara! E aí ele vem lá de dentro, olha assim pra mim, no meu olho e diz assim, eu odeio que você teve outro filho. Eu odeio a minha irmã. Eu não queria, eu queria a minha vida de antes. E aí ele desatou a chorar. E aí eu tirei aquela bebê do peito, botei ela no berço, agarrei ele e eu chorava junto com ele, assim. Ai. E eu dizia, eu sei, meu amor, me desculpa. Me desculpa, me desculpa. A gente vai ficar bem, a gente vai sair dessa confusão que tá aqui agora. E a gente vai sair juntos, né? Porque não tem como devolver essa bebê, ela é nossa. E ainda vai vir mais 2 depois. Mas dá espaço pra isso, assim, sabe? Sem dizer nada, sem... E o me desculpe não era me desculpe ter dado uma irmã, era assim, me desculpe eu ter gritado com você, me desculpe eu estar fragilizada. Não ter te escutado, desculpa, não dá espaço para o que você tá sentindo, sabe? E aí foi muito bonito, porque isso mudou. Ele tava precisando colocar aquilo pra fora, ele tava precisando ser ouvido, sem que ninguém dissesse, não diga isso, é sua irmã, nananã. E a partir daquele momento ele relaxou. Sabe? Porque era como se coubesse, o desconforto dele coubesse diante daquela irmã. E óbvio, hoje eles têm uma interação que tem seus conflitos, mas é num lugar muito bonito, né? Então passou, sabe? É curioso porque eu tô muito mexida com a sua fala, Lu, porque eu tô acompanhando uma amiga que tá nesse processo, né? Da chegada de um irmão. E a gente tava conversando sobre isso. E curiosamente hoje também eu vi um post no Instagram eu nem me aprofundei, mas é aquela coisa que chega assim, falou assim, a autora norte-americana escreve livro sobre a importância da criança se frustrar. E aí eu falo, cara, que louco, né? Assim, que bom que tem alguém escrevendo sobre isso, mas que doido que a gente precisa de alguém validando uma tese de que as crianças precisam se frustrar, né? Sendo que isso é a base da vida. Base de qualquer experiência humana, né? Assim, a gente se frustra o tempo inteiro, assim. E eu acho que diz... É isso, assim. É um luto, né? Ele tá perdendo um espaço, que era o espaço dele, dentro de uma casa que era organizada a partir dele. Ainda mais quando essa primeira criança ainda tá na primeira infância, onde absolutamente tudo gira em torno, né? A rotina, as escolhas, tudo mais. É em torno daquela criança e chega uma segunda criança que toma um espaço. E eu acho que, na verdade, essa história que você conta e aonde a gente reforça, né, a importância da palavra, de dar espaço para a palavra, é que essa fala é a demonstração de saúde dessa criança. Total. Eu acho que isso que é importante, né, da gente frisar, assim, essa criança Perfeito. que tem espaço para verbalizar que ela odiou a sua escolha, né, de ter outro filho, é uma criança que tá saudável, porque a gente vai olhar para ela, e a gente tem falado muito disso, né, que a gente vive numa sociedade uma tentativa tão positivista de olhar o mundo, que o sofrimento é visto como uma coisa doentia. Então a gente acha que se uma criança falou isso, então será que ele tá precisando necessariamente de uma terapia? O que eu vou fazer com essa criança? E assim, isso é a demonstração mais natural
que uma criança tem e de mais saúde que ela pode ter. Essa fala maravilhosa, Jo. Primeiro, eu acho que a gente viveu um momento da parentalidade, dessa mãe que performa para que esse filho também seja um produto da sua entrega, onde essa frustração ela foi percebida como sendo algo muito ruim, foi percebida como um sofrimento que iria quebrar essa criança, traumatizar essa criança. Então, acho que isso a gente tem uma problematização aí que a gente pode fazer. Uma segunda coisa é que nessa profusão de informação que a internet traz, né, que é ótima por um lado, ela pode ser muito confusa por outro. Eu já li de especialistas em parentalidade dizendo que não é ciúme que a criança sente com a chegada do irmão. Sabe? Como se nessa criança não coubesse nada que não fosse puro, lindo, amoroso, gentil. E as crianças, elas precisam poder sentir coisas que a gente acha que não cabe, né? Precisa sentir um ódio, precisa sentir raiva, precisa sentir ciúme, sim, porque essa é uma expressão de saúde mental, né? Porque eu tô entendendo que eu perdi algo, eu tô sentindo isso e eu tô expressando. E às vezes, se a criança não é muito da fala, né, ela não consegue elaborar e falar, ela vai mudar o comportamento dela. E é muito difícil para a mãe e para o pai lidar com isso, né? Assim, porque a gente tá cansada, a gente tá puérpera e caramba, não é possível que ainda tem que fazer essa costura dessa relação. E aí eu quero trazer um ponto que assim, essa costura dessa relação, ela tem uma parte que ela é muito importante que os pais façam, né? Que os outros parentes façam. Mas ela também acontece sem a nossa intervenção. E ela é uma aposta no escuro que a gente faz. Porque a gente não sabe se essas duas pessoas, se elas serão amigas, se elas serão parecidas, né? Se elas terão afinidades. E a gente precisa ficar em paz com isso. E aí, para isso, a gente vai precisar desfazer o que a gente entende, o nosso ideal de família. Porque muitas vezes, se a gente olhar para a nossa própria história, a gente vem de relações fraternas que são muito ruins, muito disfuncionais. E aí, a gente quer ter filho para sarar isso. Não, aqui eu vou fazer tudo que meu pai e minha mãe não fizeram e esses dois vão ser amigos. O resultado vai ser outro. Você tá falando com 2 filhas únicas, né? Olha, e a gente conversa muito sobre isso. E aí eu brinco muito, assim, que às vezes eu falo pra minha mãe, eu falo, não, eu quero ter mais de um, porque eu acho que a experiência de irmão é uma experiência formadora, assim, sabe? Assim, de sujeito mesmo, assim. E a minha mãe fala, mas não necessariamente as pessoas vão se dar bem. Eu falei, não importa. Pelo menos tem alguém pra brigar. Exato. E isso também é importante, sabe? Assim, mas eu acho que também tem uma outra coisa que, né, a gente tá falando da quebra de expectativa em relação a essa relação entre os irmãos. Mas eu acho que, pela minha experiência de filha única, eu acho que tem uma coisa interessante nesse olhar de expectativa, quando você fala da expectativa dos pais em relação à criança. Porque você vai vendo que as crianças não são iguais, né? Tem uma coisa de quando você é filho único, tudo de bom, mas tudo de ruim é você, né? Tem um hiperfoco ali numa pessoa só. E tem uma coisa que só quem tá naquele núcleo familiar que entende o que é. E pode não se dar bem, pode não concordar, os irmãos podem não ter uma parceria, assim, como a gente sonha. Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar de um lado em que eles são um pouco mais. A gente sabe o que é ter esse pai, essa mãe, ou essa avó, ou esse tio. A gente sabe o que é ter essa perspectiva de educação. E a gente também sabe. Vocês, né, quem é pai, mãe, tem um olhar de expectativa talvez um pouco mais honesta, né, de que não é necessariamente aquilo que você imaginou. Então, não sei, queria entender. Eu acho que quando a Joana fala, né, eu quero ter um filho, eu tô dizendo pra minha mãe que eu quero ter mais de um, porque eu acho que o irmão é bom até pra brigar, tal, não sei o quê. E isso tá contando da sua história, né? Pela ausência desse irmão. E podia estar contando da sua história pela presença de um irmão também, né? Com certeza. Você também, Rê, quando você diz assim, tá tudo ali naquele filho, né? Talvez quando você tem mais de um, você dilui um pouco as expectativas pro bem e pro mal. Sim e não. Exato. Então, eu não acho que ter mais de um filho dilui necessariamente esse tanto de expectativa que a gente tem em relação ao filho. Eu acho que o que dilui isso é um trabalho pessoal de autoobservação,
onde a gente vai e volta o tempo inteiro, assim. Quando eu me noto pegando muito no pé, assim, intensa demais nessa minha expectativa desse tal futuro, que eu sei lá o que vem pela frente, né? E eu tô falando dos meus medos, enquanto mãe, né? É o medo que tá ali regendo aquela conversa. Não é a esperança, não é o amor, não é o cuidado, é o medo. E aí eu noto isso e eu volto, sabe? E aí eu volto e aí eu suavizo a conversa, a próxima conversa. Filho, olha só, eu falei aquilo, mas tô pensando aqui também, eu tô entendendo que eu preciso te dar um tempo, então vamos repensar aqui os dois. E a gente precisa estar atento porque essas coisas elas são violentas com os nossos filhos, né? Elas são pressões demasiadas, não precisa. Essa relação parental, ela não precisa estar nesse lugar se a gente não entender e não olhar para os nossos filhos o tempo todo como um produto daquilo que eu entrego nessa relação. Eles são quem eles são. Sabe? E aí pensar sobre isso alivia essa minha alta expectativa. Calma, Lua, respira. Eu queria falar uma coisa sobre isso, Lu, porque a gente falou, né, de projeções em alguma medida da minha história, da história da Rê, da sua história. E aí eu queria que a gente voltasse um pouco para esse tema do conflito, mas a partir dessa lente também. Porque como é mediar conflitos dentro de casa, também a partir dessa perspectiva de que a gente não tá isento nem da expectativa e nem das projeções, né? Então, assim, quando eu vejo um conflito, como é que eu consigo fazer uma mediação sem que eu projete a minha história naquele conflito que tá? E aí, qual é o caminho, né, que você busca? Porque eu acho que, né, não é... A gente não vai estar isento disso, mas qual é o caminho que você busca nessa autorreflexão? E qual é o caminho que você busca para que eles tenham autonomia também, conforme eles foram crescendo, nessa mediação de conflito, assim, sabe? Às vezes eu tô lá na cozinha e eu começo a ouvir o tom de voz aumentar, né? Bom, eu tenho meninas que elas têm 1 ano e 5 meses de diferença. Esses conflitos, eles aparecem diariamente. E às vezes cara, não vou me meter. E às vezes preciso entrar porque vai escalando e aí vai escalando por quê? Porque elas tem uma que tá num dia ruim, tem uma que, né, tá mais mal-humorada que a outra, tem uma que tá mais irritada que a outra, assim, não tem um padrão. Quando eu não vou me meter, eu anuncio, porque aí elas chegam pra mim, né? Mãe, com alguma questão, eu digo, filhas, vocês vão precisar resolver. E aí eu saio. Quando é que isso acontece? Quando eu tô muito tranquila e eu tô olhando o tamanho daquilo, né? E aí eu tô vendo, cara, eu não vai... Lembra do pacto que eu fiz com o Joaquim? Isso aqui precisa ser bom? Eu volto a esse pacto de vez em quando, sabe? Diante desse cenário onde elas brigam quase que diariamente por tudo e por nada, eu preciso entender sobre a minha saúde mental nessa relação, assim, porque senão fica muito pesado. E aí eu vou olhar pra elas e vou dizer assim, cara, tá muito chato ficar com vocês, porque o tempo inteiro vocês estão brigando. Então eu não quero entrar em todos os conflitos de vocês, tem coisas que vocês vão precisar resolver. E aí às vezes eu entro pra fazer mediação, então vamos fazer um combinado? Não pode pegar a roupa da outra sem pedir. Não é simples? É tão simples. Todo mundo entendeu? Entendeu. Funciona. 3 dias. No 4º dia, uma já pegou sem pedir. Mas é isso, irmão, tem uma dinâmica entre irmãos que é assim, eles às vezes acumulam, sabe? E aí você diz assim, cara, do nada começaram a brigar. Mas não é do nada, eles estão acumulando treta, eles estão acumulando desconfortos, eles estão acumulando mágoa. Então assim, são coisas que você diz assim, gente, isso não faz o menor sentido, né? Isso não tem nada a ver comigo, assim, é realmente dessa relação de uma intensidade que tá posta e que eu preciso mediar. Mas eu fui aprendendo a ouvi-los. E eu acho que isso é importante de dizer, assim, eu olho para meus filhos e eu vejo as habilidades e os defeitos de cada um com muita clareza. Eu sei quem são meus filhos. Eu sei o gênio de cada um, sabe? Então eu fui aprendendo a ouvi-los, dar espaço, assim, então vai, fala você agora, fala você agora. E ouvir faz com que eles vão já se organizando. E às vezes também não querer que termine um final feliz, sabe? Então assim, dá espaço para eles falarem. A minha mediação funciona assim, me conta. Então acho que a gente, enquanto pais, professores também dentro de uma sala de aula, né, que estão vendo as crianças por outros ângulos, eu acho que a gente precisa estar atento
a esses rótulos que a gente coloca e que a gente às vezes nem é consciente. Vai dizer sobre como a gente se relaciona com cada um deles. Então, a gente precisa ter muita honestidade sobre quem são as nossas crianças, saber como eles se dão naquela relação, entender, assim, conseguir ler, fazer leitura sobre eles, assim. Então, acho que é isso, assim, a gente precisa olhar com mais honestidade para as nossas crianças na mediação desses conflitos e entender quem eles são pra gente. Mas uma coisa que você falou que é interessante de entender um pouco o jeito de cada um, acho que coloca as famílias num desafio, porque muitas vezes a família acha que para ser justo, a regra precisa ser igual para todo mundo. E a justiça ela não trabalha exatamente assim, porque a gente precisa entender qual que é o limite e aonde cada um pode ir. E eu acho que isso deve ser muito delicado para mediar as questões em casa, porque por que que um pode e o outro não pode? Por que que a regra não é igual? Então o amor não é igual, né? Você não gosta de mim? E eu acho que às vezes até existe sim, as famílias têm dificuldade de poder assumir isso, as afinidades são diferentes. Às vezes São. você se dá bem por uma via, né, se dá bem melhor com o filho e por outra via melhor com o outro, né, e quando isso está posto, né, você entende os limites e até onde o seu filho vai, essas regras vão poder ter essa maleabilidade maior, mas comunicar isso talvez não seja fácil. Não. Como é que é isso? Então isso que você está trazendo, ele é muito difícil, assim, da gente entender e da gente conseguir trazer para as crianças que cada um vai precisar de uma coisa. E quando a gente tem mais de um filho, isso na verdade gera uma demanda maior para os pais, Com certeza. né? Então é muito cansativo, mas a gente vai entendendo que é muito libertador também. Então assim, eu escuto coisas, mas João pode. João tem 17. Você vai chegar lá. Então, a regra para ele é diferente mesmo. Então, todo mundo dorme 8 da noite. João dorme 10. Porque é a hora que ele tem a TV para ele. Eles não têm TV no quarto, tem uma TV na sala. Então, é assim, é horário, você deixa lá na sua planilha. Revezamento. O revezamento da televisão. E aí, João diz, não, eu não quero ver nenhuma hora, eu prefiro ver à noite. Então, à noite é a hora dele ver TV. E aí, a que tá chegando mais perto diz: mas eu também não tenho mais 11, né, eu já tenho 13, então eu já tô mais perto de João. É, mas você ainda tem uma rotina muito puxada, então não, você ainda não tá no seu irmão. É celular, né, João já tem celular, eles não têm celular. Quando é que eu vou ter o celular? Não sei ainda. Mas João teve. Você não é João. Então, o que valeu pra ele lá atrás, serviu pra que eu avaliasse, que eu entendesse. Eu errei com ele. Eu dei antes do que eu devia, eu não vou errar com você. Então, essa medida que a gente precisa entender que varia sim, que o que é justo pra um não vai ser justo pra outro, que o que um precisa não é o que o outro precisa, é um convite pra gente estar muito presente e atento aos nossos filhos. E atento pra a gente, assim, também, sabe? E nos espaços, né, por exemplo, na escola, eu acho que essas regras que valem pra todo mundo, elas são mais claras, fica mais fácil. Mas dentro da família tem essas especificidades mesmo. Porque às vezes os conflitos familiares, as tensões, elas estão acontecendo por isso. Porque a criança não tá se sentindo vista nessa lida com os irmãos e tá se sentindo diminuída e comparada. Então, por que comigo é diferente? Por que com ele você fez dessa forma e comigo você vai fazer dessa forma? Qual é a sua explicação? Bom, eu tô agindo dessa forma porque tem uma questão de idade, tem uma questão de interesse, sabe? Tem uma questão do meu cansaço, tem uma questão do meu limite. Como é que você tá se sentindo em relação a isso? Você acha que é justo isso? Então, colocar as regras e a dinâmica e também estar disponível e disposto a ouvir e entender que essas regras dentro das famílias, elas precisam ser elásticas, né, a gente precisa às vezes se desfazer e fazer outros combinados. Mas você foi trazendo na sua fala, e eu acho que a gente tem que ir se encaminhando, infelizmente, pro final, mas você trouxe a escola, e eu acho que não dá pra gente fechar esse episódio sem falar também dessa relação da família com a escola, então também quais conflitos aparecem nessa relação e como que é isso pra você, assim, acho que pensando em instituição família e instituição escola. Mas aí eu também vou aproveitar, já que a gente tá se encaminhando, pra você também falar um pouco de como que esses conflitos que acontecem dentro da escola chegam em casa e como que vocês abordam esse assunto em casa, né? Eu vou voltar pra uma coisa que eu já disse, assim, quem é meu filho? Sabe, assim, porque eu acho que tem uma
esse tecido que conectava a família e a escola, ele foi desfeito. E essa relação com a escola, ela virou uma relação de desconfiança. Ao mesmo tempo, eu olho para o meu filho e eu não vejo meu filho, eu vejo uma criatura muito frágil, com muitas questões, com muitas dificuldades, precisando se expressar de um jeito que eu acho que é o jeito certo. Então, assim, às vezes a gente não consegue olhar para os nossos filhos e encorajá-los. A gente fica tentando protegê-los, né? Uhum. E isso, enfim, tem muitas razões, né? Mas eu acho que a mistura dessas duas coisas tem criado a impossibilidade do diálogo entre família e escola. Porque se eu acho, primeiro, se eu não confio em você, que recebe meu filho todos os dias, e eu acho que meu filho precisa ser protegido, eu vou te achar uma inimiga, né? Eu vou olhar para a escola e vou dizer assim, todo mundo aqui não quer o bem do meu filho. E essas pessoas não estão cuidando do meu filho. E a escola, gente, é o espaço da coletividade. Uhum. É o espaço da alteridade. Não é mais sobre o eu, sobre o meu umbigo. É sobre nós. E é muito difícil convocar as famílias para esse diálogo, para ouvir sobre o seu filho de um lugar que talvez você não reconheça, de um lugar que talvez doe em você, de um lugar que talvez você gostaria que fosse diferente, porque você gostaria que seu filho agisse diferente. Então, acho que os conflitos dentro das escolas, eles fazem parte de um processo natural de evolução, mas eu acho que está todo mundo ressabiado demais para agir quando precisa agir. Porque é óbvio que esses conflitos naturais podem se tornar coisas que marquem profundamente, adoeçam as crianças, né? Como a questão do bullying, das violências de gênero que acontecem na escola. Então, eu acho que para a gente retomar esse processo de diálogo e para a gente cuidar do que são os conflitos na escola, a gente precisa respirar. Simples assim, a gente precisa respirar fundo. Se eu deixo meu filho todos os dias numa instituição, eu preciso partir do lugar que eu confio nessa instituição. Eu estava almoçando agora com uma amiga e ela me mostrou uma foto de um bilhete que a filha dela de 11 anos recebeu. E dizia assim, eu odeio você, você é muito feia. E aí eu disse, e aí, o que você fez? Ela disse, eu fui conversar com a coordenação. É a primeira instância. Né? É a primeira instância, assim, tem uma ordem das coisas, assim, não dá para pegar isso e romper essa hierarquia, porque aquilo foi muito ruim de receber, é muito ruim de receber, né? E faz parte também de uma dinâmica entre crianças e a gente não precisa necessariamente patologizar isso imediatamente. A gente precisa avaliar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa observar, a gente precisa chamar essa criança para perto. Então, é difícil mesmo. Nossos filhos, eles vão para o mundo, eles fazem coisas que a gente não gosta, que a gente não acredita, que a gente critica. E a gente não pode virar as costas. A gente precisa trabalhar, a mão na massa. E dizer assim, cara, escola, vamos junto, sabe? Mas aí é isso, assim, a gente precisa voltar para um lugar de honestidade. Pô, meu filho é capaz de fazer isso, sim. Eu acho que o resgate do diálogo, assim, dos conflitos na escola, eu acho que a gente precisa entender que faz parte, a gente precisa confiar na instituição. Talvez a gente precise, para confiar na instituição, a gente precise ver que existem protocolos de ação. Então, a escola tem um protocolo para bullying, a escola tem um protocolo para conflito. Como é que isso acontece? Onde é que eu sou informada sobre isso? É no site? É no aplicativo? Como é que funciona o grupo do WhatsApp aqui? Sabe? Então, saber dessas instâncias. E acho que a gente perdeu de vista essas regras da escola, assim, como é que a escola lida com certas coisas. E eu acho também que a escola não estava preparada também, por um outro lado, né? Assim, não existia um protocolo de bullying 10 anos atrás. A gente vem falando muito desse lugar e dessa bandeira da gente voltar a enfatizar o coletivo enquanto um lugar de potência, e que a escola é esse lugar, e não existe coletivo sem conflito, porque senão a gente, né, assim, cria um monte de... Que é o que o Dunker fala do condomínio, né, porque o errado e o inimigo é o outro, então cada vez a gente vai excluindo mais, porque na busca de ficar sem conflito, a gente vai colocando o outro pra fora, e aí a gente não vai sobrar com ninguém. E aí volta, inclusive, em temas que a gente já tem tocado aqui nessa temporada, inclusive, que é a maneira como a gente socialmente lida com algo que, né, assim, o próprio erro, né, assim, então a gente cancela, a gente exclui, a gente não abre para diálogo, e aí eu acho que volta
né? Assim, acho que em algum lugar que a gente sempre vai tocar aqui enquanto Live vai defender, que é o diálogo, a conversa, a escuta, o cuidado, enquanto, né, assim, uma aposta nessa sociedade que quer Diversa, né? exatamente, que quer diversidade, que quer né, assim, esse ser humano que tá no mundo, né, assim, então E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, assim, desse filho ser um produto direto daquilo que eu entrego pra ele, sabe? Não, não é. Seu filho é formado por diversas partes. É uma coxinha de retalhos linda, sabe? Que pode aquecer o mundo. Mas esses retalhos, eles são assimétricos. Eles não estão todos simétricos do mesmo tamanho. E vai ter parte que você vai dizer assim, nossa, esse tecido aqui nem combina com esse, essa estampa nem combina com essa. E tudo bem. E algumas costuras vão ser mal feitas. E algumas costuras vão ser mal feitas, exato. Então, acho que a escuta é uma arma poderosíssima, né, nesse processo. E as pessoas, elas tendem a diminuir a escuta. Ah, não, mas eu vou só escutar. Cara, escutar é tanto. Exato, porque o né? que menos a gente tem hoje em dia é Feito tempo, hoje, né? E a escuta demanda tempo. Aliás, a gente vai escutar uma Vamos. pessoa agora. Bora. Cadê o nosso ouvinte? O nosso... Oi, eu sou Thalita, mãe de um bebezinho de 6 meses, e eu tenho uma dúvida. Eu e meu parceiro, a gente tem a nossa forma de educar, as nossas crenças, né, de como deve ser criado. E uma parte que já tem sido muito difícil, apesar dele ter só 7 meses, né, é lidar com a opinião dos nossos parentes. Né, principalmente a nossa rede de apoio, que são os avós. Eles acreditam muito que a forma que se educava 20 anos atrás ainda funciona, ainda deve ser posta. E a gente está tendo muita dificuldade em relação a isso. Como que a gente pode lidar? Thalita, querida, entenda que esses conflitos, eles dizem muito mais sobre as relações que vocês têm com essas pessoas do que o próprio bebê, né? Não é sobre o bebê. Não é, esse bebê, ele tá revelando esse conflito geracional aí, que você e seu companheiro vão precisar cuidar. Como é que a gente vai cuidar disso? Não se importando tanto. Sabe, assim, reafirmando, sem achar que precisa brigar por causa disso. Porque essas pessoas, esse avô, essa tia, essa madrinha, elas estão falando sobre esse cuidado de 20 anos atrás a partir de um lugar de amor. Não é de outro lugar. Não é de amor em relação ao seu bebê. É de amor. É do que eles entendem como amor. E tá tudo bem eles entenderem o amor desse lugar, o cuidado desse lugar, a educação desse lugar. O que vocês precisam, talvez, trabalhar em vocês, assim? Abrir o coração, sabe? Pra dizer assim, cara, é isso, essa avó é desse jeito. E aí colocar limites, colocar os limites de vocês sem achar que precisa brigar. Ou sem achar que o limite vai mudar essa pessoa. O seu limite, ele vai te proteger. Ele é algo que é seu. Ele não serve para que o outro mude. E muito pelo contrário. Quando o outro encontra com o seu limite, é capaz do outro reclamar, do outro brigar, do outro dizer que você tá muito chata. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Se você não conseguir lidar com a importância desse limite agora, quando esse bebê tiver maior, aí essas questões, elas vão se relacionar ao limite que ele vai precisar de você. E você vai querer que ele atenda prontamente ao seu limite. Não vai acontecer. Então, assim, respira fundo, entende que essas pessoas, elas estão falando sobre amor, elas estão, pela primeira vez, talvez, esse bebê está inaugurando, né, eles como avós, e aí eles vão fazer a revisão da própria maternidade e paternidade. Esse processo não é simples. Entender que isso é sobre amor, não é sobre controle ou qualquer outra coisa do tipo, faz com que você e seu companheiro lidem com essas diferenças de um lugar mais possível. O mundo é diverso, as pessoas pensam diferente da gente e elas não são necessariamente nossas inimigas por causa disso. Eu acho que tem uma questão também que eu vejo, assim, que eu acho que isso que você falou, assim, de você se reaver com esse espaço, né? Tipo, agora inaugura um lugar de avô. E isso também nos faz resgatar como pais, como que aquelas pessoas nos educaram, sabe? E eu acho que às vezes isso dói mais do que propriamente o limite, do tipo, então na sua época você deixava fazer desse jeito, então significa que foi assim que eu fui criado, porque você não tem, né, essa memória de você com 6 meses, né? E aí você vê os seus pais te falando, na minha época era assim, você fala, cara, na sua época era assim. Então, quanto isso dói na gente também, né? E eu acho que, assim, é difícil, porque às vezes a gente tá exausto e a gente não quer dar
esses limites, porque ele é cansativo. A gente só queria que as pessoas aceitassem e acatassem a nossa escolha de educar. Mas eu acho que quando tem diálogo, isso serve como um aprendizado também, né? E eu acho que é o começo dessa relação, né? Então hoje talvez seja sobre a forma de dormir, ou sobre o tempo a comida que você vai dar ou não para criança, mas isso provavelmente vai seguir pro resto da vida, né? Eu vejo isso, assim, tipo, e não é só com os avós, acho que qualquer lugar que a gente tá, as pessoas falam, mas na minha época não era assim. A gente, quando vai dar palestra, fala, mas eu apanhava, né? Isso não me fez, eu tô aqui hoje, né? Assim, então, a gente vai escutar isso ao longo da vida, assim. Então, eu acho que o que a Lua falou da gente tentar entender isso como uma forma de amor, né, de participação, ajuda a gente a ter um pouco menos de conflito no sentido cansativo da coisa, né, assim, disso não atravessar a gente de forma tão violenta, né, porque eu acho que é isso, eu acho que o problema é quando isso chega pra gente de forma muito violenta, né, A gente assim, se sente muito desrespeitada, né? exatamente, deslegitimado, né, assim, tipo, quase como se a gente não soubesse, só porque a gente também tá inaugurando um novo lugar, a gente não soubesse o que pode ser bom pra aquela criança, E né. essas crianças, elas também vão aprendendo com essas pessoas que são diferentes da gente, que pensam um mundo diferente da gente. E se a gente quiser fazer uma grande limpeza, né? Eu quero só a minha tribo, só quem pensa igual a mim, só, né, a minha bolha, tal. A gente acha que a gente tá fazendo a melhor coisa do mundo Uhum. e, na verdade, a gente não tá treinando pro mundo como ele é, Exato. né? Então, respira, Thalita, e vai. E tem o que você falou da sogra, né? Porque também pode ser essa coisa cruzada, né? Como eu Super. respondo a minha sogra, meu Uhum. sogro, ou como meu companheiro responde a minha mãe, né? Que acho que também vai complexificando aí um pouco as relações. Talvez intensifique, eu não sei como é que é a relação entre vocês, mas talvez agora todo mundo quer ficar boletado dentro de casa, né? Você já tinha conquistar o próprio espaço, né? Sair da casa dos pais é uma coisa tão difícil, e aí depois quando você volta, né, a ser mãe, isso volta a aproximar a família, também pode causar muito conflito, retomar, eh, resgatar alguns conflitos que estavam ali um pouco abafados. Você abre o baú e revive algumas Uhum. coisas, a sua mãe achar que você não sabe fazer as coisas do jeito certo. Acho que é muita coisa, as emoções estão borbulhando. Acho que poder falar: "Hoje eu preciso do meu espaço, preciso do meu Sim. tempo", é fundamental. Acho que ela não vai deixar de querer estar junto, deixar de amar vocês, né. Acho que talvez possa doer em algum momento pra você falar, pra ela escutar, mas poder falar desse espaço, desse limite que vocês precisam agora, é fundamental. Respira, Thalita, vai melhorar. Respira aqui com a gente. Te agradecer, Lua, por fazer com que a gente respirasse junto com você, assim, porque você trouxe essa história de até você poder se permitir mudar de perspectiva, e eu acho que isso é o mais rico dessa história aqui que você fez a gente sentir com você. Obrigada. Obrigada demais, assim, gente, falar sobre conflito e conflito entre irmãos e conflito nas escolas, é um lugar de dor, sabe, e a gente precisa ter espaço onde a gente se regule, né, a gente também tá precisando regular nossas emoções, regular o que a gente sente, entender como a gente se sente em relação a cada um dos filhos, quem aperta cada botão, porque eles apertam botões dentro da gente, diferentes botões, a gente reage a eles de formas diferentes, sim. Então é importante a gente ter esses espaços de elaboração e de escuta e de troca, e eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. E aí você nos abraçou com a sua experiência profissional, pessoal e essa mistura que faz a gente ser a gente, assim. Então, muito obrigada. E quem tá aqui com a gente, continue nos acompanhando. Curtidas, comentários, compartilhamentos, Sininho, coraçãozinho. opiniões. A gente tá sempre enriquecendo, assim, de pessoas que estão aqui com a gente. A gente gosta de ouvir sugestões de nomes. Então, quem vocês querem que esteja aqui nessa mesa? E muito obrigada. Siga acompanhando o nosso podcast. Sinto que lá vem história. Tchau, gente.